intransigente. Não tem aquela mesma paixão que o artista tem. Uma outra opinião. Confrontar a ideia do outro. O artista é uma casquinha de ovo. Aqui tem uma linha e essa linha o produtor não pode cruzar. Você pode ter uma experiência negativa. Ele tem esse olhar que vai te ajudar. O disco é do artista, não do produtor. Quando faz o sucesso é só dele. Extrair o melhor do artista. Novos pontos de vista. Vai trazer uma experiência diferente para sua música. Eu concordo com o artista, mas o cara da gravadora é que é o chefe. Achar o próximo artista que vai me gerar uma boa quantidade de dinheiro. Ele pode ser um cara que vai te atrapalhar. O profissional de produção musical surgiu após a Segunda Guerra Mundial como alguém dotado de conhecimentos em música, eletrônica, acústica e praticamente tudo o que estivesse ligado ao registro de áudio. Seu conhecimento das tecnologias da época causaram uma verdadeira revolução na música e no que chamamos hoje de indústria fonográfica, quando passaram a trazer algo mais que simplesmente registrar a performance de uma banda ou artista. George Martin, Phil Spencer e Joe Meek, nas décadas de 1950 e 1960, associados a Beatles, Rolling Stones e outros, são exemplos de sucesso, agregando às obras efeitos, timbres, sonoridades e novas possibilidades ao universo da música. Uma obra musical, ela acontece em 4, digamos, elementos, né? Compor, escrever uma letra, escrever uma melodia, escrever uma harmonia, essa é a parte da criação. Logo a gente tem o elemento da execução. Existe um técnico, que é o cara que põe o microfone, que é o cara que grava, que é o cara que mixa, etc, etc. Mas existe um quarto elemento, que é um elemento um pouco mais abstrato, que ele trata de o que a gente poderia chamar todo o resto. E às vezes o artista não tem essa experiência ainda. Ele às vezes imagina o que ele quer, mas ele não sabe como chegar lá. Ele é um componente fundamental para que se alcance o objetivo da canção, o objetivo do artista, o objetivo da obra. Eu acho que a importância do produtor, ela é acima de tudo para que o artista possa ter mais tranquilidade para trabalhar aquela ideia dele. E muitas vezes as pessoas não sabem a definição correta, elas não entendem muito bem o que é um produtor musical. Mas o produtor musical não é somente o cara que vai te dizer o que fazer. O trabalho do produtor é esse, é direcionar o artista, achar o repertório, inserir os instrumentos certos, ajudar e também ajudar o artista, não excluir o artista do trabalho. Não existe a possibilidade de você fazer um trabalho sem produção. Você pode fazer um trabalho com uma produção ruim, fraca, frouxa, confusa, mas tem uma produção. A gente encontra a figura da pessoa que viabiliza a criação de uma obra, né? O produtor conhece, por experiência, pela própria prática, vários outros tipos de trabalho, ele pesquisa mais. O produtor vai sugerir estúdios que vão embelezar a música do artista. O produtor bom é aquele que vai sentir a alma do artista e ajudar o artista a botar isso para fora da melhor forma possível. Chega em um determinado momento da composição que a gente sabe que a gente meio que dá uma travada, né? Então é sempre bom ouvir opiniões externas. Ele vai pegar seu produto, sua pedra bruta, e lapidar. O artista fica livre para cuidar das questões artísticas, né? Então ele não vai se preocupar com outras questões técnicas e de ordem pessoal. É fantástico quando você vê o antes e o depois de uma canção que foi trabalhada com um produtor. Muitos artistas se sentem incomodados com tal interferência direta em suas obras,
tornando o estúdio de gravação um lugar pouco inspirador. Há casos em que foi a gravadora e não o artista quem contratou o produtor, gerando conflito de interesses na obra. Por esta razão, alguns artistas preferem produzir seus próprios trabalhos. Isso acontece mesmo quando o produtor se acha muito mais importante, muito mais competente que o próprio artista e acaba ignorando a ideia do artista ou quer direcionar para uma coisa que vai distanciando o artista daquilo que ele realmente queria. Na verdade, as opiniões são postas à mesa e o objetivo comum de ambos tem que ser alcançado. Em alguns momentos ele vai ter que bater o pé com o artista, em outros momentos ele vai ter que bater o pé com a gravadora ou vai ter que bater o pé com o manager, mas se ele fizer isso desde um ponto de vista de integridade, dentro da visão dele com respeito ao projeto, eu acho que aí o resultado final sempre vai ser positivo. Não pode misturar demais as coisas. Você pode até sim produzir, mas com a ajuda de outros, para você artista ser artista. Nem sempre os membros de uma banda ou então um artista independente têm condições técnicas de fazer isso da melhor maneira possível. A partir do momento que você contrata um produtor, você quer alguma coisa desse produtor no produto, no projeto. É um trabalho de muita responsabilidade, tanto para quem escolhe, quanto para quem é escolhido. Acho que o artista deve sempre contratar alguém que está um pouco mais adiante em experiência para guiá-lo. Tem que estar alinhado com o artista, as expectativas do artista. Com esse conhecimento ele vai escolher um bom profissional e o seu trabalho já tem uma boa garantia de que sairá do jeito que ele quer. Por mais que ele vá colocar a sua assinatura, o seu estilo, né, o seu jeito o seu estilo mesmo, o seu toque, eu acho que ele deve sempre contar com uma parte, por menor que seja, do artista, até para poder diferenciar um trabalho do outro. O artista também deve assumir essa responsabilidade, né? Porque talvez exista esse perigo de dizer, não, vou contratar um produtor, e eu contratei o produtor, aí morreu. O cara lá é o que vai tomar conta de tudo, eu agora só preocupo em tocar e cantar. Antes de contratar um produtor musical, você deve fazer uma pesquisa também. Ou você deve conhecer a pessoa muito bem, conhecer os talentos da pessoa. Você não pode querer que a sua opinião sozinho prevaleça quando o artista é um artista que tem competência. Agora, quando o artista não sabe o que ele quer ser, você faz o que você quiser. Muito artista entra no estúdio e não sabe ainda o que quer. O Sepultura já trabalhou com Carlinhos Brown, né? Deu certo. Mas e se não tivesse dado? Se tivesse dado errado? A culpa seria de quem? Há também quem diga que o produtor musical está mais interessado em seus ganhos pessoais que necessariamente auxiliar o artista em seu processo criativo. Ele simplesmente cria uma imagem, cria uma música para esse artista, ele, entre aspas, lança esse artista, faz ele aparecer em todos os meios, né, de comunicação possíveis e depois abandona esse artista. O que o artista ganhou? Ganhou os 15 minutos de fama dele, ganhou um pouco de dinheiro e o tal produtor com certeza saiu dessa com bastante dinheiro na conta dele, né? Não vejo que a gente quer ganhar dinheiro em cima dos artistas. Se o artista subiu, mérito dele, mérito de toda a equipe que trabalhou, o produtor, o arranjador, né? Geralmente o artista não vê dessa forma. São os paraquedistas, né? Vamos dizer assim. O camarada às vezes trabalha com um grande artista e toca um instrumento ali, às vezes é um excelente músico, mas por conta isso acontece principalmente muito no meio sertanejo, né? O fato de estar ali com aquele artista bombado, o cara já acha que ele pode produzir, ele também oferece aquela produção, e é muito pouca gente que consegue estabelecer um bom trabalho, que o trabalho vire com isso. Acho que o artista precisa ter muito cuidado com o que ele procura para produzir o trabalho dele. Se você pensar bem, produtores que são mais caros são produtores que têm mais experiência. Você também pode buscar outras soluções alternativas e mais baratas e de repente seu trabalho não ficar como você
gostaria. O cara tem que pagar as contas dele, então, de repente, ele vai aceitar esse trampo, mesmo com todo tipo de dor de cabeça, né, de atrito que pode surgir, para simplesmente pegar mais um cliente e poder contar com mais um pouco de dinheiro no final do mês, né? Eu acho que esse artista acabou ganhando muito mais, porque ele vai ficar famoso, comer as menininhas e tudo mais, e você vai ficar dentro do estúdio, feito um babaca. Como se fosse um técnico de futebol. Os jogadores não precisam de um técnico para jogar? Precisa do cara, do olhar de fora, né? Eu vejo o produtor assim. Não vejo ele como um aproveitador, não, jamais. Tem muitos artistas que sim precisam de determinado produtor para a obra ganhar dinheiro. Então, na verdade, talvez essa frase se aplique. Se ela se aplicar, ela se aplica aos dois lados. O processo de digitalização da música também foi algo que ainda hoje tem transformado a maneira como gravamos, compramos e consumimos música. Dessa transformação surgiram os home studios. Todo mundo com, sei lá, $5.000 pode ter um equipamento mais do que suficiente para gravar. Agora bem, ter os recursos técnicos não significa ter tudo o que é necessário para fazer, para criar uma boa obra musical. Ele arranja, ele grava, ele toca, ele mixa, ele masteriza, então ele acumula todas essas funções, inclusive a de produtor. Às vezes o cara tem um estúdio que domina a técnica, tem o equipamento, né, tem a oportunidade, mas ele não, necessariamente não conhece tudo da produção musical. Se o cara se acha competente o bastante para gravar todos os instrumentos, né, se ele tem toda a noção, se ele acha que ele tem a noção, porque tem gente que acha que tem e não tem, né? Ah, eu tenho um home studio em casa, mas e aí? Será que eu tenho competência para fazer um bom trabalho? Um bom disco? Será que eu dou conta? Não, mas eu vou buscar, eu vou acordar cedo, vou aprender. Aí é o que eu falei. Aí requer tempo, né? E para quem precisa de um produto daqui 2 meses, não dá, né? Então é melhor você ter um produtor mesmo. Se o artista já tem anos e anos e anos de carreira e não quer contratar um produtor, vamos se esperar de que o artista também acumulou experiências como produtor. Eu sou uma pessoa que tem home studio e que precisa de um produtor musical. Eu veria o dono do home studio contratar um produtor musical ou se associar ou ter algum tipo de parceria com um produtor musical como um investimento. Se me perguntarem, poxa, você gostaria de delegar certas funções para outras pessoas? Eu falaria, com certeza. Porque fazer tudo sozinho não é fácil. É desgastante, é cansativo, demanda tempo, demanda dinheiro, demanda muito esforço. Com 2 anos de experiência, às vezes você não adquiriu o conhecimento que um produtor de 30 anos de experiência tem. Acredito que é uma coisa boa, pode revelar novos talentos, né? Um lado ruim do home studio que eu vejo é que se toca muita música de má qualidade, né? As músicas de má qualidade aumentam um pouco. Mesmo hoje em dia, a imensa maioria dos artistas de sucesso continua vinculada a algum selo ou gravadora de grande porte, usufruindo de toda a sua estrutura, a qual muitos novos talentos também sonham ter.